elas, muito embora sejam um tipo de audiência que está obedecendo um padrão, elas preenchem alguns requisitos, porque esse tipo de audiência especificamente, ela serve para averiguar se aquela prisão ela foi regular nos tempos que aconteceu aquela prisão. Então, algumas perguntas são feitas, como de praxe são feitas, para saber se aquela pessoa sofreu alguma lesão, se ela sofreu alguma violação no ato da prisão, quando que ela percebeu que estava presa. Então, tudo isso são coletados os depoimentos daquelas pessoas naquele momento. Então, ela segue ali um ritmo de 10, 15 minutos em cada audiência. Agora, imagine isso numa escala de mais de 1.400 presos, então eu percebo que os tribunais estão empenhados em fazer o melhor papel possível dentro daquilo que se tem hoje, sem dúvida. E aí a gente tem uma outra questão, como é que está sendo o encaminhamento, né? A definição se a pessoa vai ser solta ou não, como é que está sendo esse encaminhamento ao STF, essa dinâmica desse processo? Por força da decisão do ministro Alexandre de Moraes, a competência desses juízes que estão realizando as audiências de custódia é apenas de instruir o processo. Segundo reuniões, a gente tem a informação de que no final do dia todas as informações são enviadas ao Supremo, né, ao gabinete do ministro, para apuração. Então a audiência ela é gravada, tudo isso é reduzido a termo, tudo aquilo que é dito. Alguns magistrados já relataram que quando ele percebe que é um caso de urgência, ele faz um destaque, ele oficia, destacando, às vezes até para o próprio presídio, dizendo que eventualmente falta uma medicação ou tem uma situação muito peculiar, muito urgente. O que eu percebi em algumas audiências, algum tipo de abordagem, perguntando se aquela pessoa cuidava de alguém em casa, por exemplo, para saber se deixou menores sem cuidados, às vezes é alguém que cuida de algum idoso, que está sobre a sua guarda. Então essas questões também são levadas eventualmente ao magistrado, e no caso seria o ministro Alexandre de Moraes, ao final do dia. Então, durante o dia são coletadas as informações das audiências e ao final do dia isso é remetido lá para o gabinete do ministro. E aí como deve ficar a questão da transferência dessas pessoas, ou a soltura dessas pessoas? Vocês têm conhecimento de como e quando deve se dar esse processo? O que se espera é que, após a audiência de custódia, após o envio dessas informações ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, comece a se apreciar e, eventualmente, a expedir os alvarás de soltura ou não. Em reunião já com o ministro, a gente já percebeu que tem uma tendência que aquelas pessoas que foram apreendidas no QG, elas teriam ali a liberdade concedida. Nós externalizamos nossa preocupação em virtude da capacidade mesmo das nossas penitenciárias, elas não suportam. A OAB esteve fiscalizando todos esses ambientes, desde antes da chegada, durante a chegada, mas falta roupa, falta itens de higiene. Nós fizemos uma arrecadação de itens de higiene. Nós já percebemos que dentro do presídio feminino já tem presas costurando as roupas para essas mulheres que foram presas também, mas é claro que cada dia que passa, né, é um prejuízo que se tem para aquelas pessoas que estão lá. Então a prisão, sem dúvida, ela tem que ser temporária. Nós externalizamos tudo isso ao ministro, que se mostrou, né, ciente de todas essas condições, e a notícia que se tem é que muito em breve poderão começar a perceber as solturas daquelas, e principalmente daqueles que estão custodiados. E aí isso, no caso, seria diferente para aquelas pessoas que foram presas em flagrante, no caso, no dia, né, do ato lá do dia 8 de janeiro, no caso. Na verdade, saber quem vai ser solto ou não, se são aquelas pessoas que estavam no QG, se são aquelas pessoas que estavam na esplanada, isso é um poder decisório que cabe unicamente ao ministro Alexandre de Moraes. O que a gente pode, dentro daquilo que a gente, né, pela experiência, né, o que a gente já percebeu, né, quase que um feeling, de saber, de imaginar que aquelas pessoas ali no QG seriam liberadas, porque elas não têm ali um envolvimento, ou enfim, aqueles requisitos até da prisão dela não justificariam essas pessoas estarem presas. E aí, no caso, em relação à possibilidade de transferência desses presos, seria só no caso de fato de não sair um alvará de soltura
e aí os presos que não são do estado teriam de fato que ir para outros estados de origem, porque não há também essa capacidade aqui no DF? Existem várias possibilidades, desde o uso da tornozeleira até uma transferência, só que tudo isso é uma mobilização muito grande. Você fazer uma transferência de um preso que está, né, sob a tutela do Estado, tudo isso é extremamente oneroso. Eu, particularmente, não acredito muito na possibilidade da transferência do preso neste momento, né? Então, mas é claro, a gente tem que aguardar as próximas movimentações aí do Supremo Tribunal Federal. E aí a OAB faz parte desse gabinete de crise que foi criado, né, justamente para acompanhar essas situações, ali até que não são ligadas diretamente às ações do interventor, mas acompanhar, né, essas ações aqui no DF. Queria saber quais são as previsões de vocês, como deve ser o trabalho aí ao longo do mês, quando deve ter uma próxima reunião. O gabinete ele serve justamente para a gente externalizar nossas preocupações com a situação que está hoje ou com a situação que a gente vislumbra nos próximos dias, né? É claro que a gente não tem poder de interferir no poder decisório, a gente não tem capacidade de pedir pela soltura de A ou B, não é esse o papel da ordem, né? Mas é claro, a gente está aqui para externalizar a nossa preocupação de determinadas pessoas estarem presas sem ter uma condição né, de suportar aquele presídio. Ele dobrou a capacidade simplesmente de um dia para o outro. É claro que até na vistoria que nós fizemos, a gente pôde constatar que as pessoas não estão em celas enclausuradas, como geralmente as outras detentas ficam. Elas estão num ambiente circular, então as pessoas têm contatos umas com as outras. É um ambiente muito peculiar, nunca se viu nada dessa natureza, precisamente pelo volume de pessoas. Então, diferentemente do que geralmente acontece, elas não estão em celas. E elas também eu falo elas porque especificamente houve uma preocupação com o presídio feminino que não suportava tantas mulheres. Então, tanto as mulheres quanto os homens, eles não têm contato com os demais presos, né? Então, isso já é um zelo, já é uma cautela. Mas, é claro, tem uma preocupação com essa situação como um todo. E o gabinete de crise, ele vem justamente para que a gente possa discutir essas ideias, então desde como coordenar uma campanha, digamos assim, de realização de audiências de custódia, numa segunda etapa, se vierem os alvarás de soltura, como que nós faremos com esses alvarás de soltura por meio, onde que eles serão expedidos, onde eles serão disponibilizados. Então, esse comitê, ele serve justamente para estreitar o diálogo, para que a gente consiga dar maior efetividade em cada passo, porque tudo é muito dinâmico e muito volumoso. Repito, são 1.500 manobras a cada movimentação.